Olá, eu sou Andréa Padre, sou cirurgiã dentista, especialista em homeopatia, atual presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopatas, mestre em imunologia e uma das criadoras e coordenadoras do Novembro Verde Trates com Homeopatia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, em especial juntamente com a Escola de Saúde Pública da Bahia, falando um pouquinho sobre a homeopatia nas epidemias. Então, a homeopatia é um sistema terapêutico criado e sistematizado pelo médico alemão Samuel Christian Friedrich Hahnemann, há 220 anos atrás. E a homeopatia, ela fundamenta-se no princípio da similitude. Esse princípio, ele é sistematizado na expressão latina similian similibus curanto, e que significa o semelhante cura o semelhante. Esse foi um princípio estabelecido por Hipócrates, que é o pai da medicina. Né? É um princípio muito antigo. Então, é uma terapêutica que utiliza-se de medicamentos retirados de todos os reinos da natureza, quer sejam eles mineral, vegetal, animal, e são preparados através de uma técnica específica da farmacopeia. Né? Em especial, a farmacopeia brasileira, a farmacopeia homeopática brasileira é uma das referências mundiais em termos de produção de medicamentos. E esses medicamentos, eles são ministrados a pessoas sadias que produzem os mesmos sintomas da doença a que visam tratar. Por isso é que o princípio é semelhante cura semelhante. Esses medicamentos homeopáticos, eles são considerados como sendo ultradiluídos. O que significa isso? Significa que, na sua preparação, eles são diluídos a ponto que, quando eles são dispensados para utilização, para os seres humanos, animais, vegetais, para os seres vivos em geral, né, porque a homeopatia não é usada só em humanos, é usada também em animais de grande porte, de pequeno porte, na agricultura. Então, esses medicamentos, quando eles são analisados em laboratório, não encontram substâncias químicas, né, neles. Por isso é que dizem não, por isso é que eles são intitulados de ultradiluições. Então, a homeopatia é uma terapêutica que ela, desde o seu início, né, desde a sua criação pelo Samuel Hahnemann, ela foi utilizada em epidemias e com sucesso. Né? Então, o próprio Hahnemann empregou a beladona, que é uma medicação homeopática, na cura e na profilaxia numa epidemia de escarlatina em 1799 na Europa. Esse mesmo medicamento ele foi utilizado posteriormente em outras epidemias, como, por exemplo, em epidemias que aconteceram em 1820, também na Europa. A homeopatia foi utilizada na cólera asiática entre os anos de 1831, 1832 e 1849 na Europa, na difteria em Nova York entre 1862 e 1864, na gripe espanhola nos Estados Unidos em 1921 e mais recentemente na dengue no Brasil de 2008 a 2021. Desculpe aí o 1 a mais no slide aqui no texto da gente. Né? Então vejam que a homeopatia ela apresenta um histórico de sendo utilizada nas epidemias ao longo da história da humanidade. Em relação à Covid-19, né? A partir de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que a Covid-19 é uma pandemia, ou seja, uma epidemia mundial. Né? E aí nós temos o primeiro relato da utilização da homeopatia no Irã, através de um médico homeopata, o Dr. Aditya Casarias, em colaboração com o Dr. Sankaran, que é um médico indiano extremamente conhecido na atualidade, né? Um homeopata contemporâneo, autor de diversos livros. E depois nós observamos também que outros países começaram a utilizar a homeopatia, dentre eles com destaque para a Índia, França, Espanha, Brasil, Cuba e outros países mais. Então, quando casos da Covid-19 chegou ao Brasil, o que foi feito? O que foi estabelecido? Foi estabelecido uma espécie de gênio epidêmico. E o que é isso? Para aquelas pessoas que estudam, que são curiosas, que leem a respeito
da homeopatia como utilização profilática e terapêutica da Covid, já ouviu falar nisso. O que é o gênio epidêmico? O gênio epidêmico é um estudo do conjunto de sintomas que apareceram na maioria dos casos da doença. Por que isso? Porque cada país tem sua peculiaridade em relação a hábitos, em relação à temperatura, em relação ao clima. Então, esse vírus, e não somente ele, mas os vírus em geral, eles sofrem mutações quando eles se deslocam de uma população para outra. Então, isso significa que os sintomas dos pacientes, dos casos em que manifestaram a doença na Ásia, não são parecidos com os casos dos pacientes que manifestam a doença na América, em especial diferente da América do Norte, da América Central e da América do Sul, onde nós estamos no Brasil. Então, é preciso que a gente estude o conjunto de sintomas e que está sendo manifestado nesses pacientes para que a gente estabeleça um conjunto de medicamentos mais adequado para essa doença, para essa pandemia, no caso da Covid-19. Então, com um grupo de sintomas, chega-se a 6 ou 7 medicamentos, considerando esses medicamentos os medicamentos do gênio epidêmico. Então, quando a doença iniciou-se no Brasil, começaram a desenvolver também os estudos do gênio epidêmico aqui do Brasil, para que a gente pudesse oferecer à população brasileira, aos trabalhadores da saúde e à população em geral, medicações homeopáticas adequadas para o controle da Covid. Então, o primeiro relato de utilização da homeopatia para controle da doença, da Covid-19, nós encontramos através da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, em que o governo estabeleceu-se, a Secretaria de Saúde, estabeleceu-se que a homeopatia iria ser também utilizada como coadjuvante no tratamento e na prevenção da Covid-19. E, para isso, utilizou-se o protocolo que foi desenvolvido inicialmente no Irã pelo Dr. Aditya, que foi a utilização da cânfora 1N, né? Essa cânfora ela foi utilizada nos profissionais da saúde da linha de frente e também em toda a população. Foi dada uma dose única desse medicamento para as pessoas. Depois nós tivemos um estudo preliminar de sintomas e medicamentos prevalentes do gênio epidêmico da Associação Médica Homeopática Brasileira. E esse estudo definiu alguns medicamentos como sendo o gênio epidêmico da Covid-19 no Brasil. E quais foram esses medicamentos? Nós temos a briônia, o fósforos, o arsênico album, a quina officinalis, o quinino arsenicoso. Esses foram os medicamentos considerados medicamentos do gênio epidêmico para serem utilizados nos pacientes que apresentam a doença no Brasil ou até mesmo para serem utilizados como profiláticos da Covid-19. Temos também um protocolo que é estabelecido pela ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia. Esse protocolo, eles utilizaram a quina officinalis 6CH, também em dose única, que foi oferecido aos profissionais da saúde do Hospital do Servidor Público de São Paulo e em outros locais mais, porque esse projeto ele é um projeto mais amplo, né, e ele já está sendo aplicado também em outros locais em São Paulo. E como eu estou falando em relação à utilização da homeopatia como profilática, o que quer dizer isso? Quer dizer que a homeopatia ela é uma medicação, uma terapêutica imunomoduladora, ou seja, ela promove uma autorregulação do sistema imunológico. Então, ela não é uma vacina, mas ela estimula o sistema imunológico a responder contra a invasão de patógenos. Então, essas medicações que foram sugeridas por esses grupos de estudo, elas demonstram que, no momento em que a pessoa ingere esse medicamento profilaticamente, ou seja, sem ter tido contato ainda com o vírus, com o agente causador da doença, no momento em que há um contato desse vírus com o corpo, o que acontece? O seu corpo vai estar preparado para responder positivamente, impedindo que haja uma contaminação dessa doença. E se houver, desse vírus e o desenvolvimento da doença. E se houver da doença,
há uma diminuição do efeito dos sintomas nesse corpo, nesse indivíduo que tomou essa medicação, não é? Então, os homeopatas brasileiros se uniram também numa força-tarefa muito maior, que é e estabeleceu uma campanha chamada Homeopatia na Covid, na homeopatia na Covid. Né? Então, eu aproveito a oportunidade para convidar a todos os especialistas em homeopatia no Brasil, médicos, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, veterinários, cadastrarem no site www.homeopatianacovid. Tem um espaço para o cadastro do profissional, não é? Esse é um projeto em que toda a população vai ter acesso ao atendimento médico através da telemedicina. Os médicos vão atender pacientes com sintomas da Covid-19, somente pacientes com sintomas da Covid-19, é importante lembrar isso, não é? E os outros profissionais das outras áreas, como nós, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, veterinários, vamos apoiar a campanha através de outros trabalhos da própria sistemática para que a campanha possa funcionar. É uma campanha que provavelmente, nós vamos iniciar os nossos atendimentos na semana que vem, mas os profissionais de saúde, especialistas em homeopatia, já podem ser cadastrados como voluntários para auxiliar nessa campanha, para que a gente possa doar, né, a nossa participação para a população brasileira, para a sociedade brasileira. Então, o nosso tempo ele é curto. Eu espero que em poucos minutos eu possa ter dado um panorama geral do que é a homeopatia, do que a homeopatia pode fazer pela saúde, pela promoção de saúde, tanto na prevenção quanto na cura das doenças, e em especial na Covid-19. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui entre vocês e convido a vocês para que, se houver alguma dúvida, para que a gente possa estender o nosso bate-papo através das minhas redes sociais ou através do meu site www.andreapadre.com.br, tem o meu e-mail. Vai ser um prazer contar com vocês e trocar ideias com vocês, tá bom? Muito obrigada e até breve. Saúde, cuidem-se, mantenham-se em casa, aqueles que podem fazer isso, continuar em casa, tá bom? Boa sorte a todos.